Saudações! Vigia das pessoas! Estamos vendo a série Classe VIP, essa série cujo objetivo é o estudo diário da Bíblia. Sim, nós estamos usando esse guia chamado Lição da Escola Sabatina. E o tema central para esse trimestre, que termina em março, é o amor e a justiça de Deus. Estamos vendo que Deus ama humanamente. Esse foi o modo mais simples que Deus encontrou de mostrar para nós, os humanos, o que é amor, o que é amar. Então ele disse: eu amo humanamente. Isso não nos deve fazer pensar que o amor de Deus é igual ao amor humano. Não. Semelhante não é igual. Semelhante quer dizer parecido. Lembra. E nessa semana estamos falando do abri na lição errada, desculpa. Agora sim. Estamos falando do amor de Deus demonstrado em sua ira. A ira de Deus se voltará contra o pecado, bem diferente da ira humana. Hoje está movimentado aqui, 4 da manhã, os busões se manifestando para o trabalho. A cidade acorda, bom dia! Já que o ônibus me distraiu, aproveita para se inscrever no canal. A metade das pessoas que veem meus vídeos, não se inscrevem, porque é de graça e faria tão bem para o meu ego. Se inscreva aí, vai, compartilha. Então, a ira do amor divino, a ira é diferente. Hoje, quarta-feira, dia 29, Deus não se alegra em afligir ninguém. Lembra quando ele justiçou Nínive? Não foi com prazer que ele fez aquilo, que ele pretendia fazer aquilo. E com isso, Jonas, o profeta das 7 palavras, se irou. Veja, a ira de Deus que cairia sobre Nínive, que você vai ver depois, no 5º capítulo de Jonas, a destruição completa e irrestrita de Nínive, que quando Deus subjuga, quando Deus justiça, ele o faz com inteireza de justiça divina. Enquanto nós, os humanos, quando nos iramos, quando justiçamos alguém, fazemos com inteireza da ira humana, que nada tem a ver com a ira de Deus. Só para relembrar, tem um verso que a gente precisa ler todo dia para inculcar na cabeça. A gente chama verso para memorizar. Então a gente tem que ficar na nossa mente. Tá com soninho, né, tio? Passou o motorista aqui abrindo a boca. Normal, são 4 da matina. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes
as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Salmo 78, 38. Deus, quando faz justiça, Ele faz com benignidade, com amor, paciência, sem ira. Ou seja, a ira de Deus não contém ira. Entenda, antes que eu esqueça. Eu sei que você está aí caçando o 5º capítulo de Joel. Existe o 5º capítulo de Joel? Não. Vou perguntar mais uma vez. Existe o 5º capítulo de Joel? Não. Mais uma vez e a última. Existe o 5º capítulo de Joel? Não. Já falei, não. Depois a gente fala mais sobre isso. Deus não se agrada em afligir. Deus demonstra repetidamente sua preocupação com os oprimidos. Assim, com sua justa indignação contra os que causam sofrimento. Se o mal não existisse, Deus não se iraria. Tá vendo? A ira de Deus é contra o pecado, não contra o pecador. Quem são os pecadores? Quem é o pecador? O pecador é eu. O pecador é você. O pecador são os anjos. Entendeu? Contra essas criaturas de Deus. Deus não se ira, jamais. Jamais. A ira dele é perdão. Acabei de falar que o homem estava abrindo a boca, eu também. A ira de Deus é contra o pecado. O inferno de lago em fogo, o lago de fogo e enxofre, que muitos conhecem por inferno, é descrito na Bíblia de modo cabal com 3 palavras. João fala, a saber, 2 pontinhos. Aí ele diz, o lago de fogo e enxofre é a segunda morte, ou seja, a segunda morte. Entenda, Deus não vai condenar eternamente miseráveis pecadores que pecaram 80, 90 anos. Ou miseráveis pecadores que pecaram aí 10.000 anos, no caso de Satanás e seus anjos, ou um pouco mais ou um pouco menos. Hoje a meditação do Dr. Rodrigo Silva falou sobre isso. A percepção do tempo, entendeu? A gente vive 80 anos, 90 talvez. Pode parecer pouco, mas se você converter para segundos, serão milhares de segundos. Se você comparar a vida humana com a vida do inseto que vive apenas um dia, alguns vivem somente até coabitar, reproduziu, pum, morreu. Quando ele conhece o maior prazer da vida dele, da vida biológica, ele fala, que legal, morri. Ai, Senhor, misericórdia. Não é do agrado de Deus trazer aflição. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 33, capítulo 3, verso 32
e 33. Deus não se agrada com a aflição. E veja, o profeta Jeremias, que escreveu essa lamentação aqui, ele sofreu muito. Foi perseguido pela igreja, foi perseguido pelos inimigos de Deus, foi perseguido por todo mundo. Além disso, não pôde casar com a moça da sua juventude. Deus falou para ele, não vai casar não, vai ficar sozinho. E depois vai ficar fazendo papel de bobo aí pela rua. Por que, Senhor? Porque eu quero que essas pessoas percebam que o que você está sofrendo por eles, a maldade que eles estão te fazendo, é como a maldade que o povo todo está fazendo contra Deus. Então Deus obrigou o profeta Jeremias a andar só de peças menores pela cidade. Lamentável. Conheça a história do profeta Jeremias. Tem aí nos vídeos uma saga chamada Os Grandes Profetas Maiores. Essa saga tem por objetivo falar sobre os profetas, todos eles, inclusive Jeremias. O texto hebraico diz literalmente que Deus não se aflige do seu coração. Ele não deseja trazer juízo contra os malfeitores, mas, em última análise, o amor demanda justiça. Essa verdade é vista na persistência de Deus em perdoar e conceder-nos oportunidades de reconciliação. Por meio dos profetas, Deus chamou o povo inúmeras vezes, mas o povo inúmeras vezes se recusou a ouvir a Deus e se recusou a se reconciliar com Deus, se recusou a se arrepender, como Deus tinha falado pelo profeta Jeremias. Vai ler lá, meu irmãozinho. Se você tem mais tempo, procura olhar mais a história de Jeremias. O texto bíblico é muito longo. Não tem problema. Para você conhecer o contexto da história de Jeremias, vai aqui no YouTube. Tem histórias bem contadas de Jeremias que duram 30 minutos, 90 minutos. E aí você, com esse contexto na cabeça, aí você vai ao texto e começa a compreender a história completamente. Por que Deus trouxe juízo a Jerusalém por meio dos babilônios? Porque ele puniu os babilônios depois. Tá vendo? Jonas teve a experiência da justiça, eu não sei se tem essa palavra, justiçação de Nínive. Nínive foi advertida da destruição, se arrependeu e depois voltou para fazer coisa errada e foi destruída. Mas como é que eu sei? Existe o 5º capítulo de Jonas? Não. Então vamos ler lá. Esdras 5:12, 2 Crônicas 36:16, Jeremias 51:24, Jeremias 24, 20, aliás, Jeremias 51, Jeremias capítulo 51, verso 24, 25 e 44. Depois que o povo, de maneira persistente e impenitente, provocou a ira de Deus, ele finalmente se afastou e entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor era o pior rei de todas as eras, até a sua existência. O homem era cruel. Tanto é que Deus falou assim: agora eu vou justiçar a Babilônia, porque eles agiram com excesso sobre o meu povo.
Mas Deus fez isso somente quando não houve mais remédio, segundo a Crônicas 36, 16. E mais tarde ele trouxe juízo sobre Babilônia, como eu falei, por causa da destruição excessiva afligida a Judá. Jeremias 51, 24, 25, 44, Zacarias 1, 15. Muitos juízos descritos nas Escrituras como provenientes de Deus são explicados como situações em que ele entrega o povo aos seus inimigos. Veja, Deus justiçou Judá por meio de Babilônia. Então Deus não foi lá e pá. Deus deixou que Judá se enfrentasse com Babilônia. Assim como Deus deixou que o povo recém-saído do deserto enfrentasse Ai, ou Ai, não sei como é que chama aquela cidade, Ai, logo depois que Jericó foi destruída, eles foram lutar contra Ai, uma cidade muito menor, um exército insignificante, e perderam a batalha. Por quê? Porque pecaram e Deus deixou-os às suas próprias sortes. E logo eles perderam para o exército de Ai. Isso aconteceu porque eles pecaram, em decorrência das decisões do povo de abandonar o Senhor e servir aos deuses das nações. Juízes 10, 6, 16, Deuteronômio 29, 24 ao 26. A ira de Deus contra o mal, que resultará na erradicação definitiva e completa da maldade, brota do seu amor por toda a humanidade e de seu desejo de alcançar o bem final do universo. Tal ira reflete não apenas a preocupação de Deus com o destino humano, mas também o envolvimento do próprio universo no problema do pecado, da rebelião e da maldade. Está vendo? O castigo eterno, a saber, a segunda morte. É misericórdia. O lago de fogo e enxofre é misericórdia de Deus. Deus não quer trazer juízo sobre ninguém. Isso influencia sua compreensão da ira divina? Se Deus é tardio em irar-se, não deveríamos ser mais pacientes com os outros? Como fazer isso, ao mesmo tempo proteger as vítimas de injustiça? Perguntas interessantes. Acontecem muitas injustiças. E a nossa tendência é partir para cima do malfeitor e acabá-lo completamente. Então Deus pede cuidado. Deixa a justiça para Deus. Porque Deus quando ira, ele se ira justificadamente. E a nossa ira, muitas vezes, não é justificada. Muitas vezes a nossa ira, ela é sem sentido. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. A nossa ira é injustificada. Então, essa pergunta de hoje, ela é muito séria, não é? Deus é misericórdia, Deus é todo amor, paciência, mas como tratar matadores cruéis? Pessoas sem a
a menor noção do que é respeito mútuo. Em outras palavras, como controlar a violência nos ambientes citadinos? Com misericórdia. Bom, pessoalmente eu penso que as sociedades seriam melhores se as leis de subjugação elas fossem mais severas, não, elas fossem mais assertivas, que as leis fossem mais assertivas, que elas pudessem ser temidas, entende? Então é isso. As leis, por exemplo, existem muitas leis no nosso país, mas muitas vezes para cada lei existe 1000 subterfúgios. Então pessoas que são notadamente más, notadamente corruptas e corruptoras estão aí isentas. Mas a ira de Deus não falha e ela vai cair sobre estes no final dos dias, a saber, a segunda morte. Muito obrigado. Tenha um dia de paz. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê